tomei meu café agora cedo e quis trazer para vocês aqui essa leitura, porque eu acredito que nada, nada do que esteja acontecendo é impossível de ser resolvido, tá certo? Hebreus 11, o título: A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Coisa linda, né? Hebreus 11 fala sobre porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senti de ler isso aqui hoje para vocês porque a gente sempre está em alguma situação da nossa vida em que a nossa fé ela é colocada à prova. Seja em uma situação do dia a dia, do trabalho, familiar ou alguma coisa muito íntima nossa. E que nós ficamos preocupados, temente, entra um desespero, uma ansiedade pelas coisas futuras. Só que aqui, eu gosto sempre de vir na Bíblia quando eu estou precisando de alguma resposta, porque é um livro milenar, de sabedoria. E não que outros não tenham nenhum tipo de sabedoria, mas eu gosto da Bíblia porque eu tenho, através deste livro, uma comunicação genuína. Eu sinto que eu estou conversando com Deus aqui. Você deveria, sempre que estiver angustiado, procurar aqui ou até em outro livro, mas eu indico a Bíblia, procurar uma resposta não uma resposta para o seu problema, mas uma resposta para o seu coração, para a sua alma, para que você se sinta abraçado por Deus e que você tenha fé que através do que Ele tem para falar para você vai ficar em paz. Quando aqui diz que nós não devemos acreditar em nós mesmos, e sim em Deus, no poder de Deus. Por quê? Porque todos os nossos antigos exemplos aqui, do Velho Testamento, eles viveram pela fé. Toda a sua história foi feita e crida pela fé. Eles alcançaram as maravilhas de Deus pela fé. Eu quero que você coloque um pouquinho
isso em prática. Para pensar um pouco. Se Deus é por você e você entregou a sua vida e as suas coisas, seus negócios na mão de Deus, por que temer de dar errado? Porque você está preocupado, ansioso, com medo, com sofrimento momentâneo sobre as coisas que estão por vir, se você só precisa confiar e esperar em Deus. Teve um momento da minha vida que eu estava com muita crise de ansiedade. Estava numa fase que eu estava em uma empresa que estava tendo muito conflito. Estava numa fase em que eu estava financeiramente quebrado, não conseguia pagar aluguel, cheguei a atrasar aluguel, não conseguia comprar as coisas dentro de casa. Nessa época, já faziam mais ou menos uns 5 anos que eu tinha me divorciado e eu tinha pensão para pagar da minha filha. E por conta da parte financeira, as coisas começaram a se fechar para mim e o desespero tomou conta de mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora e responsável e eu não gostava, não queria de jeito nenhum. Para mim era a pior coisa do mundo não poder pagar, as minhas contas, não poder cumprir com as minhas obrigações. Isso estava me matando, ao ponto de que isso começou a invadir meu coração, tomar conta de mim e que eu já comecei a duvidar se Deus realmente estava na minha vida. Comecei a duvidar de que coisas boas poderiam acontecer dali para frente, porque eu não via saída. E foi através de uma leitura dessa aqui, de Pela Fé, que eu alcançaria de Deus aquilo que eu precisava. E o socorro estaria bem presente, só que eu deveria ter fé. E eu voltei a ler essa passagem. E naquele dia, naquela época, isso já faz alguns anos, entrou uma força no meu coração, uma esperança e uma confiança que eu não estava tendo há muito tempo em Deus. E eu fiquei pensando, eu nasci sem nada, meus pais sempre foram pobres, nunca tive nada e Deus sempre preparou tudo que eu precisava. Quando eu era criança, eu dobrava meu joelho, orava e Deus preparava aquilo que eu precisava. Quando eu precisava de um recado do meu coração, Ele enviava alguém de longe que nunca me viu e falava aquilo que eu precisava ouvir. Por que hoje, depois de adulto, eu estou sofrendo tanto com isso se eu já sei o que Deus pode fazer? Eu já sei que Ele fala comigo, eu já sei que Ele vai ser o meu socorro bem presente. Eu só preciso acreditar, crer, confiar nele e esperar. Então aquilo entrou no meu coração e eu comecei a ter uma paz e aí eu já não fiquei mais preocupado. Desliguei minha mente dos problemas das contas, dos problemas financeiros, das crises na empresa. E fiquei só aguardando a resposta de Deus, tocando ali minha vida e confiando. E depois de alguns dias, o socorro veio bem presente. Eu recebi um valor de um negócio que eu nem tinha lembrado. Esse valor supriu tudo aquilo que eu precisava e depois as coisas começaram a se encaixar. E nos tempos de hoje, as coisas continuam sendo assim. Em algum outro momento, eu vou ficar chateado, triste, ansioso com alguma coisa do dia de amanhã, por mais que a gente treine e se esforce para que a gente não sinta ansiedade de nada do futuro ou preocupação do futuro, a gente vai se encontrar no caminho desse em algum momento e faz parte. Essa é a vida do ser humano. Nós temos apenas que lembrar que temos um socorro bem presente aqui e que está aqui dentro de você e que está te contemplando. E aí você tem que lembrar que se você tem fé, você confia em Deus que tudo pode ao seu favor. Entregue seu caminho a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Tire do seu coração esse peso aí, essa angústia. Hoje, o que você pode fazer hoje? Hoje você pode agradecer a Deus, você pode abraçar a pessoa que você ama, você pode olhar para o céu, para a natureza, agradecer. Você pode ler um versículo, depositar a sua esperança, a sua confiança naquele que pode fazer alguma coisa.
Aquele que você não pode fazer, ele vai fazer. Tomei meu café agora cedo e quis trazer para vocês aqui essa leitura, porque eu acredito que nada do que esteja acontecendo é impossível de ser resolvido, tá certo? Assim como muitos momentos da minha vida eu pensei que estava em um momento que eu não conseguiria sair dali, e ele me tirou com uma forte mão, com amor, com dedicação, com cuidado. Inclusive, fez isso por você muitas vezes que às vezes você já esqueceu. Tenho certeza que vai ser mais uma vez que ele vai mostrar para você o amor dele através das coisas invisíveis, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Ao propósito e além.